Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente. Hoje, saindo do modernismo e dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar sobre o concretismo, né? Um movimento já um pouco mais recente e que vem ali. Se a gente for pegar o início dele já ali na Europa, ele é meio que contemporâneo a esse período do modernismo, mas aqui no Brasil ele chegou um pouco depois, principalmente nos anos 50, 60. Então, né, 1950, 1960. Então, hoje eu vou falar um pouco dele com vocês aqui, tá bom? Então, só para dar um contexto histórico rapidinho, no século XX, né, o concretismo brasileiro, ele acontece durante, como eu falei para vocês, entre os anos ali pelos anos 1950, 1960, e nesse período aí nós temos o fim da ditadura Vargas, influenciando esse contexto, a democratização, a, o fim da Segunda Guerra Mundial também, um contexto bastante importante no mundo todo, o início da Guerra Fria, que vai se estender de 47 a 91, que vai logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil especificamente, além do fim da ditadura Vargas, há também o governo de Juscelino Kubitschek, e vai de 56 a 60, um breve período democrático ali até o golpe de 64, que vai ser instaurada a ditadura militar. E durante esse período teve um discurso o governo, né, e principalmente o Juscelino Kubitschek, tinha um discurso de desenvolvimento muito grande. Né? Tinha aquele bordão de evoluir 50 anos em 5 no mandato dele, e aí foi quando rolou a construção de Brasília, uma capital a capital do Brasil, a atual capital do Brasil, e com todo esse discurso todo, né, de esse panorama político, social e todo esse discurso desenvolvimentista também acabou influenciando bastante o campo da cultura. Então, para a gente falar aí do concretismo, né, do movimento em si, ele surge em 1917 na Europa. Só que aí ele está naquele período, né, da arte moderna, das vanguardas europeias. Só que aí ele chega no Brasil em 1950. Ele chega através do artista suíço Max Bill, que ele era um artista que fazia parte desse movimento, era um adepto desse movimento, e ele veio ao Brasil, e aí quando ele veio ao Brasil, ele fez esse intercâmbio com os artistas daqui, acabou dando super certo, pelo menos com um grupo de artistas e naquele período, e o movimento acabou, vamos dizer assim, chegando ao Brasil mesmo. E aí o que marca assim um marco para o concretismo brasileiro é a Exposição Nacional de Arte Concreta, que aconteceu em 1956, onde diversos autores também se reuniram para expor suas obras. E é importante nós entendermos também que o concretismo ele é um movimento artístico que ele não fica só preso à literatura, como nós já vimos aqui anteriormente em outras aulas. O concretismo é um daqueles movimentos que ele se espalha, vamos dizer assim, tem ramificações, principalmente nas artes plásticas, então na escultura, na pintura e por aí vai, né? E aí na literatura ele também tem uma influência muito grande. Aqui eu coloquei alguns dos principais autores dos dois movimentos que nós vamos falar hoje, que é o concretismo e o neoconcretismo, né? O neoconcretismo, ele é uma forma reformulada do concretismo, que eles vêm, é engraçado que geralmente que pelo jeito quando a gente fala assim dos dois movimentos, parece que um vem primeiro e o outro vem depois, né? Então vem o concretismo, acaba o concretismo, vem o neoconcretismo, o que não é, o que ocorreu aqui, né? Aqui nesse caso do concretismo nós temos os movimentos, tanto o concretismo quanto o neoconcretismo, que é um novo concretismo, ou seja, uma nova visão desse movimento, meio que simultaneamente, eles são contemporâneos. Então os artistas que pertenciam a cada um, eles meio que se dialogavam, eram contemporâneos e transitavam entre esses dois movimentos,
E aí o neoconcretismo ele é como se fosse uma forma repaginada, remodelada do concretismo, uma nova visão daquele movimento. Mas isso aconteceu ainda bem no, vamos dizer assim, bem no começo do concretismo, porque o concretismo ele chegou ao Brasil na década de 50, e aí tem essa Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956, e em 1959 já tem o Manifesto Neoconcretista. Então, ou seja, é um movimento que chegou ao Brasil, teve esse boom, essa propagação de artistas, de obras, e aí, com pouco tempo já dentro aqui do Brasil, já surgiu um outro grupo de artistas que propôs uma nova visão desse movimento, uma repaginação, uma remodelação, como se fosse uma segunda geração do movimento, só que elas ocorreram bem juntinhas ali, certo? Quase que ao mesmo tempo. E aí as características do concretismo. Aqui eu vou citar as características principais, então às vezes pode ficar um pouco abstrato só quando eu falo, mas depois vem os exemplos e aí fica mais fácil de visualizar, certo? O banimento. Então a primeira característica importante do concretismo é o banimento do verso, se tratando, né, da literatura concreta. O banimento do verso, vocês devem lembrar que o verso, falando assim de uma forma simplificada, é aquela linhazinha do poema, certo? Um conjunto de versos forma uma estrofe. Então, dentro do concretismo, não vai ter mais essa figura do verso. Eles vão acabar, abolir com essa forma fixa do verso. Inclusive, o concretismo ele vem muito como uma resposta à terceira geração do modernismo. Vocês devem lembrar, na aula da semana passada, e aí para quem não viu, ela está disponível aqui no canal, fiquem à vontade para ver. A geração de 45, a terceira fase, a terceira geração do modernismo, eles eram contra alguns dos preceitos, alguns dos valores pregados pela primeira geração do modernismo, pela geração de 22, né? Então eles eram contra já aquela liberdade toda pregada pela geração de 22, eles tinham o objetivo, né, de fazer uma poesia, e aí entre aspas, porque é uma fala dos próprios artistas da geração de 45, da terceira fase do modernismo, eles tinham uma ideia de fazer uma poesia mais equilibrada e séria, que era o que eles falavam, né? Como a revolução cultural já havia sido feita pela primeira geração, e a consolidação daqueles valores já havia sido feito pela segunda geração, a geração de 30, a geração de 45 acabou deixando de um pouco secundário essas questões, vamos dizer assim, mais estéticas do movimento, e não estéticas, né, porque ele não deixou de lado, ele na verdade aderiu os movimentos anteriores que tinham deixado de lado, né, que pregavam a liberdade, sem rima, sem metrificação fixa. A geração de 45 trouxe de volta a forma fixa, se influenciou um pouco pelos movimentos do século XIX, principalmente o parnasianismo e o simbolismo, e preferiu focar no discurso, preferiu focar na temática social, que seria abordada em suas obras. Já aqui, o concretismo ele surge como uma resposta a essa geração de 45, a esse terceiro tempo modernista, que o terceiro tempo, os autores da terceira geração se opunham um pouco aos valores da primeira geração do modernismo, e o concretismo ele vinha para tentar restabelecer esses aspectos da arte moderna, e uma resposta a essa, vamos dizer assim, a essa oposição da geração de 45 em relação à geração de 22, lá no modernismo. E aí nós temos o banimento do verso, que é o fim. Se antes a gente tinha dentro do modernismo uma liberdade formal, ou seja, não é preciso se preocupar com uma metrificação fixa, não é preciso se preocupar com rima, e por aí vai. Já no concretismo tem o banimento total do verso, acabou essa coisa do verso. Atomização vocabular, ou seja, palavras se desmancham, se reorganizam em favor da expressividade. Ou seja, vai ser a estética, lembra lá também no modernismo nós falamos de autores que usavam a linguagem enquanto um instrumento a serviço da narrativa, a serviço da estética, a serviço do que eles propunham, a serviço da análise psicológica dos personagens, a serviço do enredo e por aí vai. Aqui, as palavras elas também vão servir
de uma ferramenta expressividade, elas vão ser um meio para chegar onde os artistas querem. E aí nós temos também uma característica, né, que é a polissemia, ou seja, palavras assumem múltiplos significados, uma mesma palavra tem vários significados. Apelo persuasivo, linguagem publicitária, também é importante nós percebermos que aqui no concretismo e também no neoconcretismo, muitos dos autores eram envolvidos com o mercado publicitário, ou publicitário de formação mesmo, né, com curso de publicidade e propaganda e por aí vai, ou eles estavam envolvidos nesse meio de publicidade. Então, algumas obras, né, a maioria das obras do concretismo, eles possuem esse apelo persuasivo, que é algo bem característico da linguagem publicitária, do convencimento. Né? A linguagem publicitária ela é pautada nessa tentativa de convencimento do espectador, de quem estiver assistindo alguma peça publicitária ou alguma coisa do tipo, a adquirir um produto ou serviço, a comprar. Então, ele tem que ser um discurso extremamente convincente. E aí, isso acontece também aqui no concretismo e no neoconcretismo, o apelo persuasivo. União do verbal com o visual, então há um casamento aí, como eu comentei para vocês antes, são as palavras se desmancham, se reorganizam em favor da expressividade. E aí, união do verbal com o visual. Então, eles se unem para trazer essa expressividade. Tanto o verbal é importante, o discurso é importante, quanto o visual, o estético também é muito importante. Forma, posição e cor são elementos interpretativos. E outra coisa que entra muito importante aqui no concretismo, e também é algo bem característico do mercado publicitário, que não é só a mensagem, não é só o escrito, né? Mas também é importante a forma como ela é escrita, a mensagem que alguma cor, por exemplo, uma análise do discurso crítica muito importante, porque a forma, a posição, até a cor são importantes na transmissão da mensagem. Então, isso é algo extremamente importante dentro do discurso publicitário, você aliar o visual ao verbal, como, por exemplo, vocês devem lembrar, por exemplo, as cores, né? Cores transmitem sensações. Inconscientemente, nós vemos uma cor e nós associamos alguma sensação àquela cor. Desde, por exemplo, do restaurante de fast food que usa cor verde para te dar uma sensação de saúde, de coisa saudável, né? Vamos dizer assim, de natureza e por aí vai. Então, as cores também são importantes dentro desse discurso publicitário e também é importante aqui dentro do concretismo. E aí a manifestação abstrata, apesar do nome, vamos dizer assim, concretismo, a manifestação dessa arte ela é abstrata porque você vai ter esse banimento do verso, você vai ter a manifestação ali escrita ou esculpida, no caso do neoconcretismo, mas são manifestações que não necessariamente representam algo concreto, mas não representam fielmente aquilo, o concreto, vamos dizer assim. São manifestações abstratas, ou seja, percepções individuais de algo da realidade ao qual vai ser transmitido ao leitor. E aí parece um pouco, né, esse conceito, essa característica, às vezes fica um pouco confusa num primeiro momento, num primeiro contato, mas quando nós vemos os exemplos aqui, quando eu mostrar os exemplos para vocês, vai ficar um pouco mais claro, tá bom? E aí, arquitetos da palavra, lembra lá que na terceira geração você tinha os instrumentalistas, né, que eles usavam a palavra enquanto instrumento, e aqui nós temos os arquitetos da palavra, ou seja, como tem esse banimento do verso e a reorganização, o desmanche de palavras em favor da expressividade, em favor da mensagem, aqui os autores, os escritores dos poemas concretos, eles se consideram os arquitetos da palavra, porque eles vão remontar essas palavras, reorganizar e trazer um novo significado para elas, tudo bem? E aí o aproveitamento do espaço do papel, isso também é algo bastante presente na linguagem publicitária, aproveitar bem o espaço, a mídia, além de tudo, né, além da mensagem, aqui dentro do discurso publicitário e dentro do concretismo, além
do discurso, ou seja, além da mensagem que você vai passar, é extremamente importante a forma como você vai passar, tudo bem? Então, é por isso que também é importante se atentar a essa característica. Aqui nós temos um poema do Décio Pignatari, e aí vocês podem ver essa coisa do banimento do verso, certo? Então, aqui tem o banimento do verso, vocês podem ver que é tudo decomposto, as palavras estão desmanchadas e reorganizadas para atender um propósito a favor da expressividade, certo? Então, aqui vocês podem ver, né, um movimento compondo além da nuvem um campo de combate, miragem, ira de um horizonte, puro num momento vivo. Então, aqui vocês podem ver que tem essa coisa dessa ideia de movimento, essa coisa do visualizar o horizonte, e aqui, de novo, né, banimento do verso, então a gente já não tem mais aquela coisa do verso certinho, como nós tínhamos nos poemas até então. As palavras se desmancham e se reorganizam a favor de uma expressividade, certo? Então, aqui vocês podem ver movimento, e aí o compondo já está junto, mas aqui, ó, miragem. Então, tudo isso é através de com um intuito proposital, vamos dizer assim. E aqui vocês podem perceber que esse poema todo ele é centralizado no M, né? Então, todas as palavras saem ou se compõem dentro desse M principal. O M é o centro do poema. E aí, quando você vai lendo essa coluna, ele dá aquele sensação, né, de e aí esse M, esse é para quê? Para transmitir aquela sensação de movimento também, aquela onomatopeia de velocidade, de passagem, de andança, vamos dizer assim. E aí, por isso, né, vocês podem perceber que até a forma com que esse poema é apresentado para você é importante, porque além do discurso, além da mensagem, além de dar essa ideia de movimento, de seguir em direção ao horizonte, de buscar algo, a forma como o autor faz isso também é extremamente importante. Aqui nós temos um outro do Haroldo de Campos: se nasce, morre, nasce, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, nasce, morre, se. Então, aqui vocês podem perceber, de novo, as palavras sendo quebradas, desmanchadas, o banimento do verso, as palavras sendo reorganizadas a favor da expressividade. E outra coisa que é importante nós percebemos aqui, todo esse poema é centralizado na coisa do nascer e morrer, ou seja, o ciclo da vida, o nascer, o viver e o morrer. E vocês podem perceber também que, assim como tem essa característica do ciclo da vida, o poema ele também vai acompanhando como se fosse um ciclo, né? Então você vai se, nasce, morre, e ele vai descendo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e depois vai voltando e ele para no começo, né? No antes da existência e no depois da existência. Então esse poema ele traz essa ideia, a forma como ele é apresentado, não só pela mensagem ou palavras escritas, mas também a forma como ele é posta, né? E aí aproveitamento do papel, o visual, a cor, tudo, né? A cor, a forma da palavra, tudo é posto de uma forma a garantir a expressividade, a serviço da expressividade, a serviço da transmissão de uma mensagem. Então aqui vocês podem perceber isso, que as palavras vão ser dispostas dessa forma para trazer essa ideia de ciclo da vida, de um ciclo fechado, que ele começa num lugar e termina nesse mesmo lugar, ou seja, antes da existência era o nada, depois da morte também vem o nada, e aí você está dentro daquele ciclo, né? O ciclo se fecha e aí acaba a sua existência. Então, você tem também, de novo, importante perceber o aproveitamento aí do papel, que vocês podem ver também, mas também não é só importante o discurso, a mensagem que o autor quer te passar, mas também é importante e extremamente importante na transmissão da mensagem a forma como ele vai fazer isso. Então, de novo, o visual atrelado ao escrito, ao verbal. Então, o visual, o estético é muito importante aqui dentro do concretismo, tá bom? Aqui, do Augusto de Campos, né? Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão veloz sem piedade. Onde parar?
Não sabemos. Então, aqui, de novo, ele vai trazer esse questionamento da vida, do que fazer, qual que é o propósito, né, de propósitos de vida, de o que fazer com o tempo, né, essa coisa da efemeridade do tempo passar rápido e não perdoar, como, por exemplo, tão veloz, sem piedade, onde parar. Ou seja, o tempo passa, o tempo ele é implacável, ele passa para todo mundo, ele vai passar para todos nós. E aí ele traz esse questionamento sobre a vida, sobre o seguir vivendo, sobre o que fazer, sobre qual rumo tomar. E ele faz isso de novo, o visual sendo extremamente importante na transmissão da mensagem, além do que está escrito, que dá para você perceber essa mensagem. E o visual também é extremamente importante, porque o poema ele é organizado nesse formato de ponto de interrogação. Ou seja, a vida, o destino, a impiedade do tempo, são dúvidas inerentes aos seres humanos e dúvidas que vão permear sempre a nossa cabeça durante a nossa vida. Então, ele escreve aí nesse formato de ponto de interrogação para também transmitir essa mensagem, certo? Então, aí, de novo, aliando o visual com o escrito, a estética com a mensagem, e aí você tem essa junção dos dois para trazer, porque, de novo, não é só importante a mensagem que o autor quer passar, mas também a forma como ele quer passar. E aí, analisando a mídia utilizada, a ferramenta utilizada e por aí vai, essa coisa de aliar muito visual com a mensagem é algo bastante presente no discurso publicitário também e que foi algo que influenciou bastante aqui o concretismo. Tudo bem? Certo. Agora nós vamos para o neoconcretismo. O neoconcretismo, que é o novo concretismo, né? Uma versão repaginada, remodelada, revista por autores desse movimento. E aí o neoconcretismo ele surge oficialmente com essa coisa do Manifesto Neoconcreto, né, em 1959. Então, ou seja, vocês podem perceber aí que tem 3 anos só de diferença entre a primeira exposição do concretismo no Brasil, né, a primeira exposição brasileira no concretismo, e a primeira exposição do neoconcretismo, que também foi em 1959, que a exposição foi inaugurada no mesmo dia da publicação do manifesto. Então, só lembrando, para quem às vezes não acompanhou as aulas anteriores ou não se lembra, um manifesto são quando os autores ou intelectuais e críticos pertencentes a um movimento, a um conjunto de virtudes, aqueles valores, se juntam para escrever sobre aquele movimento. Ou seja, falar objetivos que eles querem alcançar com o movimento, características, como foi idealizado e por aí vai, para deixar claro para quem entra em contato com aquele movimento o que ele é, para onde ele vai e por aí vai indo, né? E essa coisa do manifesto não é algo puramente do campo artístico, também existe em campo político, né? Então, tem lá o manifesto do Partido Comunista, por exemplo. Então, essas coisas, esse manifesto é uma forma, é um gênero textual para trazer essa coisa de explicação das ideias, de explicação dos objetivos e por aí vai. O neoconcretismo ele também é marcado por uma subjetividade muito grande, ou seja, uma visão mais individual e particular do mundo, uma expressão sensível, né, ou seja, baseado nas sensações, nos sentimentos. Então, por isso a subjetividade, porque vai ser uma percepção individual do mundo, da realidade. E aí, outra coisa que é bastante importante também no neoconcretismo, que é inserido aqui já nessa reformulação do concretismo, é a temática social, que também vai ser presente, que era algo que era um pouco esquecido, vamos dizer assim, dentro do concretismo, dentro da literatura concreta brasileira, do concretismo brasileiro, dentro da literatura, né, do concretismo brasileiro, corrigindo, desculpa, a temática era muito mais existencial e individual e trazia umas reflexões sobre a vida, sobre a existência, sobre os rumos tomados e por aí vai. Já que no neoconcretismo vai ter um foco maior na temática social, tudo bem? E aí alguns autores, artistas do neoconcretismo, a gente tem o Ferreira Goulart, o Paulo Leminski e a Lígia Clark. Então vamos lá? Aqui indo para o Paulo Leminski, nós temos 2 obras aí dele. Então gostaria que primeiro vocês prestassem atenção na primeira obra aqui, que é a da Metamorfose, né? Que ele vai trazendo essa brincadeira com a palavra metamorfose. De novo,
é o neoconcretismo, é o novo concretismo, é um novo movimento. Tem algumas coisas novas, como a abordagem da temática social e por aí vai, mas ainda está preso ao movimento anterior, então ainda tem a manutenção de características do concretismo, como, por exemplo, essa coisa do banimento do verso, essa coisa da linguagem publicitária, a característica de desmanchar e reorganizar as palavras ao seu bel prazer e a serviço de uma expressividade da transmissão de uma mensagem. Tudo bem? Então, aqui, né, nós temos o metamorfose, e vocês podem perceber que a palavra sendo escrita de diversas maneiras diferentes ou sendo reorganizada em suas letras, ou seja, até chegar no final, e no final sim está escrito metaformose, né? Não está escrito ainda a palavra da forma correta. Ou seja, por que isso? Porque o que é o processo de metamorfose? O processo de metamorfose é o processo de modificação, certo? Você sai de um estágio A para ir para um estágio B. Então, é isso que está transmitindo também. De novo, a forma como o autor vai fazer isso também é extremamente importante. Ou seja, então aí vocês podem ver, né, a palavra metamorfose sendo reorganizada, sendo transformada, mas a palavra mesmo não está no poema, né? A palavra, vamos dizer assim, metamorfose, ela não está dentro da obra. Ela está sempre sendo reorganizada, ou seja, para dar essa ideia mesmo de sempre estar se modificando, sempre mudando e por aí vai, tudo bem? Agora vamos à segunda obra aqui, que é Ao que tudo indica, só ver como fica. E aqui um monte de letra e pontos, né? E pingos espalhados, ou seja, tem aquela coisa também vamos dizer assim, do sem controle nenhum, né? Ao que tudo indica, só ver como fica. Ou seja, ao que tudo indica, não tem como a gente prever as coisas que vão acontecer, né? Que vão vir à nossa vida. As coisas só vêm. Então, não adianta muito ficar prevendo, ficar tentando, vamos dizer assim, ficar tentando, pelo menos, né, na ideia, na transmissão da mensagem aqui do Paulo Leminski, a ideia que ele queria passar com esse poema, de ficar muito pensando extremamente lá na frente, de que isso e aquilo, porque a gente só vai poder saber quando estiver lá, né? Só vendo como fica quando chegar lá. E aí tem essa ideia também, né? E aí, de novo, tem aquela coisa das letras aqui sendo embaralhadas com essa ideia de bagunça, do caos da vida, de que às vezes nós tentamos nos planejar, mas mesmo assim o imprevisível acontece e alguma coisa sai fora dos planos de como a gente queria que as coisas acontecessem. Algo também extremamente normal na vida, certo? E aqui nós vamos agora para os poemas do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart ele já escreveu uns poeminhas, vamos dizer assim, de um jeito que a gente já está um pouco mais acostumado a ver, mas ainda assim, mesmo não sendo daquela forma como os outros ali, como os exemplos que a gente viu do Leminski, ou como os exemplos que a gente viu do concretismo, ele ainda tem essa coisa da atomização vocabular, da divisão das palavras e por aí vai. Então aqui nós temos, né, o primeiro poema, Os Mortos. Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos, eventualmente ouvem, com nossos ouvidos, certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Ausente de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça. Ou seja, aqui ele fala que os mortos eles acompanham a realidade através dos vivos, né? Através dos vivos que os mortos vão acompanhar a realidade. E aqui, de novo, tem a subjetividade, ou seja, uma visão, uma visão de mundo individual, uma visão particular, uma coisa do Ferreira Goulart. E aí ele tem, né, ele faz até essa brincadeira, né, ausentes de corpo e alma, ou seja, né, os mortos que estão ausentes de corpos e almas, eles se misturam ao nosso corpo para conseguir enxergar a realidade através dos nossos olhos. E aí eles dão até algumas risadas com a realidade, se, quando eles eram vivos, eles também achavam graça dessas mesmas coisas. Então, aqui tem essa também subjetividade, essa visão um pouco mais particular. E aqui a outra
outra obra que é subversiva, que ele vai falar da poesia, né? O que é subversiva? A poesia. Então aqui, a poesia quando chega não respeita nada, nem pai nem mãe. Quando ela chega, de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Infringe o código de águas, relincha como puta nova, em frente ao Palácio da Alvorada. E só depois reconsidera, beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça e promete incendiar o país. Então aí, né, subversivo, ou seja, a poesia aqui, o Ferreira Goulart traz também essa abordagem da temática social que eu já tinha falado para vocês do neoconcretismo. Ele vai trazer essa coisa da poesia, da literatura, da cultura, enquanto uma ferramenta de transformação social. Ou seja, a arte, quando ela chega, a cultura, quando ela chega, ela não respeita ninguém, né? Nem pai nem mãe. Ela tem um objetivo, ela vai ser ela vai atingindo, ela vai se espalhando, ela não conhece fronteiras ou barreiras, vamos dizer assim. E aí ela relincha, e aí ela sai, ela chega dessa forma agressiva, com dois pés na porta, e arrombando a porta e já entrando. Só depois, né? Só depois ela reconsidera. Ela beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo, e aí ele está falando, né? Ele faz esse paralelo tanto quanto com o concretismo, tanto com o modernismo, tanto quanto alguns outros poemas não, desculpa, movimentos culturais através da história da humanidade. Então, vocês podem lembrar lá do modernismo, você tem uma primeira geração que chega de uma forma extremamente agressiva para romper com a cultura do século XIX e fazer uma revolução naquele meio, junto com as vanguardas europeias. Já no final do modernismo, o intuito já não era tão esse, né? Tão essa agressividade cultural, e sim uma abordagem da temática social, assim como também no concretismo está sendo, só que o concretismo ele aconteceu num espaço de tempo muito menor que o modernismo. Mas aí você fala, né? Ela relincha como puta, chega arrombando a porta, entrando, e aí só depois reconsidera, beija os que ganham mal, ou seja, traz aquela crítica social, aquela abordagem com a camada marginalizada ou pessoas excluídas dos processos de tomadas de decisão da sociedade, embala no colo, né, os que têm sede de felicidade, ou seja, então primeiro ela vem de uma forma agressiva, depois ela vem para uma abordagem social, vem para uma abordagem mais romântica e amorosa, e para fazer justiça, mas ela sempre tem essa promessa de que vai incendiar o país, ou seja, a arte sempre vai trazer essa coisa, a cultura sempre vai trazer esse questionamento, tudo bem? Tranquilo. Agora nós vamos aí para uma outra artista bastante importante do neoconcretismo e bastante importante das artes plásticas, na história das artes plásticas brasileiras, que é a Lígia Clark. A Lígia Clark ela foi uma escultora muito importante dentro da história da arte brasileira, e ela fez parte desse movimento neoconcreto. Só que, enquanto anteriormente nós estávamos estudando mais a literatura, os textos, a Lígia Clark ela é focada nas esculturas, nas artes plásticas, e também um pouco na pintura, mas ela é bastante famosa pelas suas esculturas, tendo obras que são expostas até no Museu de Arte Moderna de Nova York, né? Então, a Lydia Clark ela possui uma expressividade, um reconhecimento internacional muito grande, e isso vem desde o período de vida dela mesmo, com os projetos dela. Aqui nós temos uma obra que é chamada Dentro é o Fora, que é uma obra, que é uma escultura feita em aço inoxidável, e a ideia da Lydia Clark em suas obras é sempre mostrar essa fluidez das linhas, essas coisas orgânicas. Ou seja, o dentro é o fora, o dentro ele se confunde com o fora. E aqui a Lydia Clark ela faz esse paralelo com o corpo humano. Ela vai tentar trazer essa provocação de que o que está dentro é sempre externalizado, né? Ou seja, você vai deixar transparecer através da sua fala, da forma como você vive, o seu conjunto de experiências, o seu interior. Então, o fora ele acaba sendo o mesmo de dentro, porque é o que você transmite, né? Você transmite o que você tem dentro de você. E aí o dentro é o fora. E outra coisa que a Lydia Clark fazia muito, que era algo bastante inovador, vamos dizer assim, ou algo bastante pioneiro, era a interatividade com a obra.
algumas obras da Lydia Clark eram feitas, ela fez no intuito de que o espectador, de quem estivesse vendo, tocasse e mexesse na obra para sentir e para ver, para transmitir aquela sensação que ela queria transmitir. Então, tem essa interatividade também do espectador, do público, com a obra. Aqui no caso do Dentro, o Dentro é o Fora, também era isso. Ela tinha essa ideia de que as pessoas iam pegar, iam tocar e iam ver isso que ela, iam sentir isso que ela queria passar. E aqui uma outra obra bastante importante da Lydia Clark, para a gente dar um último exemplo aqui e encerrar nossa aula, é uma obra da série Os Bichos, que foi uma série de esculturas que a Lydia Clark fez com metais e também dobradiças. E essa aqui especificamente é o Bicho de Bolso, de 1966. E aí a Lydia Clark, nessa série de esculturas, dessa série de escultura Bichos, que ela trazia essas esculturas com placas e também dobradiças, também tinha essa ideia da interatividade, de você mudar as formas, de você trocar essas dobradiças de lugar e formar outras coisas, mas também tinha essa ideia do orgânico, da mudança, da mudança da vida. Então, por que a Lydia Clark faz essas coisas com dobradiças, com mudanças na perspectiva, na abordagem, na exposição delas? Porque a vida é essa constante mudança. E aí, como é uma série de obras, né, que esse é um dessa série, mas existem várias outras esculturas dessa série, chamada Bichos, eles são tentando transmitir dessa forma, dessa visão neoconcreta, algo orgânico dentro do inanimado. Então, para tentar transmitir algo orgânico, algo vivo dentro do inanimado, o que você faz? Você acrescenta a interatividade, você acrescenta o fator de modificação. Porque geralmente quando você faz uma escultura de algum animal, vamos dizer assim, aquela escultura acaba ficando para sempre de um jeito só. E aí você tem uma representação do orgânico, do vivo, dentro do inanimado. A Lydia Clark, na intenção de fazer essa representação do inanimado ser mais fiel ao orgânico, ao vivo, ela adicionou essas características de modificação na obra. Então a obra, vamos dizer assim, ela não é fixa para sempre, ela pode ser extremamente mutável. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de concretismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. Bons estudos aí, um abraço e é nóis!